Hoje, o nosso papo é sobre uma estratégia que é, olha, fundamental para qualquer negócio que está no mercado maduro, cheio de competição. A gente não vai falar só sobre vender mais, a gente vai falar sobre conquistar território. Vamos descobrir juntos como virar a chave para uma mentalidade de caçador e, de forma ativa, tomar os clientes mais valiosos da concorrência. Bom, vamos começar com essa verdade que às vezes dói um pouco. Muita gente pensa que só manter a carteira de clientes já está de bom tamanho, mas a real é que carteira parada não fica parada, ela encolhe com o tempo. Ficar só defendendo o que já tem não garante mais nem a sobrevivência, quem dirá o crescimento. E aí que a gente chega no X da questão, sabe? O cenário mudou completamente. Num ambiente onde está todo mundo de olho nos mesmos clientes, o crescimento de verdade não vem de ficar esperando a sorte bater na porta, vem de criar as oportunidades, de ir lá e arrancar uma fatia do mercado dos seus rivais. Então o ponto crucial é exatamente este. É preciso uma mudança radical de postura. É sair daquele papel de ser só um vendedor de peças, um prestador de serviço e se transformar num estratégico caçador de mercado. Alguém que não fica esperando a demanda aparecer, mas que provoca essa demanda. E para a gente entender bem essa transformação, vamos usar uma metáfora que é assim, perfeita. O dilema entre o fazendeiro e o caçador. Isso aqui não é só um ajuste técnico, não. É uma mudança de mentalidade, que no final do dia define quem ganha e quem fica para trás. A diferença aqui nesse quadro é gritante, né? O fazendeiro é reativo. Ele cuida do que já tem, cultiva o território dele. E isso é ótimo para reter clientes. Mas o caçador é outra história. Ele é proativo, ele busca ativamente novos territórios. Ele é a peça-chave para a expansão. Para conquistar o cliente do concorrente, a equipe toda precisa vestir a camisa do caçador. Certo? Mentalidade ajustada. E agora? Como é que a gente parte para a ação? O primeiro passo é o que a gente chama de inteligência de campo. É encontrar as brechas na armadura do concorrente. E a primeira grande revelação é que, raramente, os clientes deles estão realmente felizes. E essa frase aqui ilustra o ponto de forma brilhante. O que muitas vezes prende o cliente não é lealdade, é o puro medo da mudança. Ele se acostuma com as ineficiências, sabe? Aceita aquilo como se fosse normal do negócio. O trabalho do caçador é justamente provar que o custo de ficar parado é muito, mas muito maior do que o medo de mudar. A pergunta de R$1 milhão é: como é que a gente identifica essa inércia que está custando caro para o cliente? Onde exatamente a gente tem que procurar? Pois é, existem alguns sinais vitais que entregam a vulnerabilidade do concorrente e abrem a porta para um ataque cirúrgico. A atenção tem que estar voltada para esses 4 pontos aqui. A tecnologia do cliente parece que parou nos anos 90. Os custos com energia ou matéria-prima estão lá no teto. O produto do concorrente vive dando problema? Ou quem sabe o vendedor concorrente só aparece para tirar o pedido e depois some? Encontrar uma dessas dores é o gatilho para a nossa tática principal. E é aqui que entra a estratégia. Olha, o erro mais comum é tentar chegar querendo substituir tudo de uma vez só. Isso cria uma resistência gigantesca. A abordagem que funciona é muito mais inteligente. É a do cavalo de Troia. A conquista começa com um passinho focado e não com uma invasão de uma vez só. Vamos analisar esse plano de 4 passos. Primeiro, a cabeça de ponte. Encontre uma dor, uma só, mas que seja específica e de alto impacto, tipo aquele motor que vive quebrando. Segundo, a infiltração. Ofereça uma solução de baixo risco, mas genial, só para aquele problema. Terceiro, a prova de valor. Não basta resolver, tem que mostrar em números o quanto o cliente economizou ou ganhou. E quarto, a expansão. Com a confiança no bolso, aí sim você avança para outras áreas. O cliente agora não vê mais risco, ele vê lucro. Mas não adianta nada ter uma estratégia brilhante se a execução for ruim, né? Isso nos leva à disciplina do caçador, que se apoia em 2 ferramentas essenciais: falar a língua do dinheiro e ter uma persistência implacável, tudo organizado por um bom sistema. O pulo do gato é este: parar de vender característica técnica e começar a vender resultado financeiro. Ninguém compra especificação, as pessoas compram lucro. Eficiência energética tem que virar redução na conta de luz. Automação vira aumento de produtividade. É preciso se posicionar como um consultor de lucratividade e não só como mais um vendedor. E agora, a persistência. Os dados mostram que 80% das vendas de conquista, ou seja, aquelas em que se toma um cliente do concorrente, precisam de 5 a 12 contatos para fechar. 8 em cada 10. Só que em contrapartida, olha que loucura.
44% dos vendedores desistem depois de ouvir o primeiro não. Quase metade da força de vendas joga a toalha na primeira barreira, enquanto a vitória está lá na frente. Fica muito claro, né? A vitória não é de quem tem mais sorte, é de quem tem mais disciplina. Não se trata do primeiro ataque, mas da cadência, do planejamento dos contatos, do acompanhamento rigoroso. E é exatamente aqui que a tecnologia se torna a maior aliada do caçador. Muita gente olha para o sistema de CRM e pensa em burocracia. Errado. O CRM tem que ser o centro de comando e controle da operação. É a bússola que aponta a direção. É a memória expandida que não deixa nenhum detalhe se perder. É o laboratório que transforma dados em estratégia. O plano só existe de verdade se estiver registrado ali no sistema. Certo, mas não vamos deixar isso só na teoria, né? A campanha de conquista começa agora. Vamos direto para um checklist prático que qualquer equipe de vendas pode começar a aplicar hoje. A ação é simples e direta. Primeiro, liste os 5 principais alvos. Segundo, diagnostique a principal dor de cada um deles. Terceiro, planeje qual produto de baixo risco e alto impacto vai ser a sua porta de entrada. E por último, e talvez o mais importante, registre tudo isso no CRM. Agora, a anotação em caderno é só uma ideia. Plano no sistema é compromisso. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O mercado é um território finito. Cada dia que se passa só cultivando, de forma passiva, é um dia em que a concorrência se fortalece. A escolha precisa ser feita. A postura de defesa do fazendeiro ou a postura ofensiva, estratégica, do caçador? A caçada já começou.